Estamos de volta com o programa O Divã de Andréa Kepp. E olha que tema hoje. Nós já falamos num programa sobre bullying. O que é bullying? Só que hoje é como se defender do bullying. Olha, fica ligado porque isso pode acontecer com você, mesmo sendo adulto. Pode acontecer com um filho seu e pode acontecer com um amigo seu. Então é importante você saber como você se defende e como orienta alguém que esteja passando por isso, seja filho, seja amigo, seja parente. Então, para quem não me conhece, eu sou Andréa Kepp, doutor Andréa Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista, psicólogo e elaborador de um método chamado transpsicanálise. Vamos lá, olha que tema importante. Primeiro, o que é bullying, né? Então, muitas pessoas falam bullying. É uma palavra da língua inglesa, que a pronúncia em inglês mesmo é bullying, né? Essa é a pronúncia da língua inglesa. Mas vamos falar na pronúncia que a gente fala aqui no Brasil para ficar mais, assim, compreensível e tudo mais. Derivada de bully, ou bully, né, em português aqui, como a gente fala, que significa valentão. Então, aquele indivíduo valentão que enfrenta os outros e tudo mais. E o que é o bullying? É uma série de agressões verbais ou físicas feitas por um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimidar, de agredir a outra pessoa. Geralmente, tanto aquele que faz como aquele que participa, porque também às vezes tem um fazendo e um monte participando. Faz geralmente por sadismo. O que é sadismo? Ter prazer com o sofrimento do outro. Então, geralmente é por sadismo. É muito comum na infância, adolescência, mas o bullying é feito nas escolas, em outros ambientes, mas também ocorre com adultos. Então, vamos dar algumas orientações aqui importantíssimas. Então, ocorre também com adultos, em ambientes de trabalho e outros lugares. No caso da criança, vamos supor, é um filho seu, um filho de um amigo seu, é uma criança que está passando por isso. Ela vai necessitar da orientação de um adulto, porque ela não tem maturidade emocional, normalmente, para lidar com a situação sozinha. Ela acabou de entrar na escola, está sofrendo bullying dos coleguinhas. Os coleguinhas estão constrangendo, batendo, fazendo uma série de coisas com aquela criança. E ela não sabe se defender. Então vai precisar tanto da orientação ou, muitas vezes, da intervenção de um adulto para resolver a situação. E aí você percebe o seguinte, que a criança não quer mais ir para a escola, que a criança não quer frequentar outro ambiente, porque ela pode estar sofrendo bullying em outro ambiente, não quer mais frequentar, dá algumas justificativas, mas aí você perguntando, você vai descobrir o que está acontecendo. Porque ela mesma não sabe nem o termo, né, bullying, muitas vezes, né? Claro que se ela já tiver na pré-adolescência, que é a última fase da infância, 11, 12 anos, é claro que ela já sabe do que se trata. Mas nas primeiras fases ela vai ter dificuldade de reconhecer e mais dificuldade ainda de saber o que fazer na situação. Então, muito importante, cada situação de bullying precisa ser resolvida com muita sensatez, com muito bom senso. Bom senso era uma palavra que quem utilizou pela primeira vez foi Aristóteles. E Aristóteles falava de bom senso, senso é sentidos. Então ele dizia que, além dos 5 sentidos, haveria um sentido superior que seria o bom senso, a nossa sensatez, a nossa razão. Então, é necessário muita sensatez para ver como vai lidar com a situação. Então, às vezes é necessária a ajuda de professores, se for o caso, ou de funcionários da escola, e às vezes a criança precisa ser orientada como ela mesma deve agir. Então tem situações que a criança mesma pode resolver a situação, e aí sempre orientada pelo adulto. E o adulto perguntando, tá bom, o que você fez e tal,
estão te batendo, estão tirando uma da tua cara, né, como se fala na gíria, o que estão fazendo lá? Né? E aí, se a criança continua descrevendo, você vai vendo as formas de lidar. Né? Então, é muito bom senso para ver, bom, é possível a criança por si mesma resolver? É possível, é necessário que tenha uma intervenção de um professor, de um funcionário? Então, tudo isso deve ser muito bem pensado. E olha que importante, em cada caso, há um tipo de solução melhor. Os pais precisam pensar junto. Olha que frase muito boa. Essa é uma frase maravilhosa de um autor que eu gosto muito, um autor norte-americano, ele se chama John Gottman. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos. Então ele disse assim, o que é pensar junto? Porque tem pai que, os pais, né, ambos, né, que justamente impõem, não, tem que fazer isso, e ponto, e ponto, e ponto. Então a criança mesmo, ela nunca vai aprender a resolver os seus problemas. Então são pais muito impositivos, né? E tem pais que, deixa para lá, deixa que a criança resolve, como se a criança tivesse capacidade de lidar com uma situação tão complexa como essa. Então são o que o John Gottman chama de pais laissez-faire. Deixa fazer, vai, deixa. Então, nem impor, nem deixar tudo à solta. Pensar junto é assim, puxa, vamos pensar junto numa solução? Me dá uma ideia. Aí vê se a ideia da criança tem algum sentido. Eu dou um soco na cara de cada um. Não, espera, vamos ver se é o caso, né? Eles não estão te batendo, estão brincando com você, precisamos ver se... Né? Então, com muito bom senso, vai se chegar à melhor solução para cada caso. Então, no caso da criança, é necessário a orientação e muitas vezes a intervenção de um adulto. Bom, eu vou dar algumas dicas para você. A primeira dica é que eu vou participar no dia 25 de maio, por coincidência, meu aniversário, agora de 2019, de um fórum lá em Vitória, no Espírito Santo, que tem o tema geral Valorização da Psicanálise e do Psicanalista no Brasil. Se você for da região de Vitória ou região próxima, estiver no Espírito Santo, você pode frequentar no dia 25 de maio, se você vai estar por lá na época. E aí eu vou te passar uma página da internet que você vai ver tudo sobre esse fórum. Então é www, e aí vem as palavras, tudo junto, imagem, consultoria educacional, tudo junto, imagem, consultoria educacional.com, tá? Imagem, consultoria educacional.com. Dia 25 de maio, lá em Vitória, no Espírito Santo, vai ser um evento muito interessante, né? Que é da valorização da psicanálise e do psicanalista no Brasil. Quero dar uma outra dica também importante, é sobre a questão da psicoterapia. Então, chegou um momento que você descobre que precisa fazer psicoterapia, seja por causa de bullying, seja por causa de relacionamentos, seja por outras dificuldades, seja por alguns transtornos. Então, existem alguns transtornos que podem ser trabalhados, né, nesse sentido de psicoterapia. E eu diria que a maior parte dos transtornos precisa de psicoterapia. Claro que alguns precisam de tratamento psiquiátrico medicamentoso, mas a psicoterapia ela é muito eficaz em vários casos, como depressão, ansiedade. Então, você que está pensando em fazer uma psicoterapia, você que quer fazer ou precisa fazer, faz o seguinte, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou SMS, Torpedo. Eu vou falar lentamente, é 996842357. Então, WhatsApp ou SMS no 996842357. E
Só para finalizar, o meu livro, A Origem da Terra, História que Nunca Foi Contada, está em todas as livrarias, da editora Madras, tá bom? A Origem da Terra, História que Nunca Foi Contada, é uma boa dica para você conhecer um passado da Terra que não foi descrito em outros livros. Bom, então falamos do nosso tema de hoje, que é sobre o bullying, como se defender do bullying. Então falamos da criança, vamos falar agora do adolescente. O adolescente também precisa de orientação. Aí você vai me dizer assim, André, mas de que idade até que idade você tem um adolescente? Então, nos critérios internacionais, de outros países, Estados Unidos, Europa, etc., é dos 12, né, que termina a infância justamente nessa transição, até os 25 em outros países. Só que aqui no Brasil, como a pessoa às vezes entra no mercado de trabalho muito mais cedo, ela já enfrenta situações de adulto muito mais cedo, então é variável. Então no Brasil a gente tende a falar o seguinte, começa aos 12 e termina por volta dos 18, 19 e daí por diante. Então tem pessoas de 25 que podem inclusive manter uma mentalidade de adolescente e não ter muitas condições de lidar com as situações. Então ele também precisa da orientação dos pais, de adultos, de pessoas próximas, né? Mesmo que pareça uma pessoa madura. Ah, não, meu filho já sabe se virar. Não, nem sempre. Então às vezes os pais pensam, ele ou ela já sabe se virar sozinho, sozinha. E nem sempre. Então, de novo, é bom pensar junto, não impor. E na adolescência muito mais, né? Então vamos pensar junto, o que você está pensando em fazer? Vamos ver se é razoável. Olha, acho que não, por aí talvez seja melhor pensar de outra forma, vamos pensar assim. O que você acha disso? Então pensar junto é o seguinte, chegar a uma conclusão em conjunto, no diálogo, que é muito importante. E aí, em cada situação, vai se descobrir a melhor solução. Muitas vezes o adolescente aqui já está numa fase que ele, na maior parte das vezes, tem condições de resolver sozinho. Já em outras situações vai precisar também da intervenção de uma instituição, de um adulto, mas aqui geralmente ele tem como resolver sozinho, mas com uma orientação. Orientação dos pais, orientação de algum adulto, orientação de alguma pessoa que possa ajudar esse adolescente. Então, é também importante. Agora, vamos falar do adulto. O adulto também sofre bullying, nos ambientes profissionais e em outros ambientes. Então, por algum motivo, começam a fazer muita, eu vou usar o termo antigo, né? Gozação, né? Muita gozação com uma determinada pessoa, começam a pegar essa pessoa para sofredora e tudo mais. E aí começam a atacar, geralmente verbalmente. E essa pessoa precisa realmente se defender de alguma forma. Agora, precisa avaliar os perigos da situação e se defender dos ataques da melhor forma possível. Por que eu estou falando de perigos? Porque existem alguns casos que as pessoas que agridem são perigosas, então são psicopatas ou sociopatas. Então são pessoas que agridem porque são pessoas ameaçadoras, pessoas que são às vezes até criminosas e têm desvio, né, o que nós chamávamos antes de caráter, hoje chamamos de personalidade, então tem alguns desvios de personalidade, e aí essa pessoa pode ser realmente perigosa. E também, às vezes, é uma pessoa mais alta na sua hierarquia, um chefe e tudo mais. Então, cada situação precisa de uma orientação muito específica, né? Porque o chefe, muitas vezes, né, ele faz essa brincadeira toda, faz um tipo de assédio, né, à pessoa, de agressão e de gozação e tudo mais. E essa pessoa, se for reclamar para alguém ou se for agir, vai imediatamente fora da empresa e precisa daquele dinheiro no dia a dia e tudo mais. Então tem situações assim. Então,
cada situação, o adulto, então aí, ele mesmo precisa refletir com bastante ponderação. Claro que muitas vezes uma psicoterapia vai ajudar, né? Mas ele consigo mesmo vai precisar de uma mentalidade adulta, sensata, razoável, para resolver a situação. Então é ele mesmo que vai precisar encontrar uma alternativa, a melhor alternativa para cada situação. Então, os melhores meios de defesa. Posso dizer que clinicamente, sim, às vezes aparecem adultos, né, que estão sofrendo essas situações, e aí na fase adulta é bem complexa a situação, porque às vezes é um grupo todo que se une contra essa pessoa por um determinado motivo que a pessoa nem imagina qual seja. Então vai ver que o grupo está, por exemplo, numa atitude ilícita, tem coisas muito complicadas. Então, realmente, a pessoa precisa parar, pensar, entender a situação e usar as melhores defesas para cada tipo de situação. Bom, então eu quero hoje, né, falar que nós vamos ter, eu vou participar de um fórum no dia do meu aniversário, 25 de 5 agora de 2019, que é a valorização da psicanálise e do psicanalista no Brasil, que vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo, né? Feito pelo Sindicato dos Psicanalistas de Vitória. E aí você vai entrar na seguinte página para ter mais informação www. Então Imagem Consultoria Educacional, tudo junto. Imagem Consultoria Educacional, tudo junto.com. Entrando nessa página, você vai ter mais informações sobre o fórum, que vai ser muito interessante. E voltando a falar de psicoterapia. Então, às vezes, você precisa de alguma orientação, precisa saber como lida com a situação, seja a situação afetiva, seja a situação de bullying, seja a situação familiar, seja por um transtorno, seja por depressão, seja por ansiedade. Então, tem momentos na vida que a gente precisa de uma psicoterapia. Muitas vezes a pessoa já está tomando alguma medicação, mas a medicação, ela pode ser importante, mas ela precisa muitas vezes da ajuda psicoterapêutica também. Tá? Então, a psicoterapia sempre vai ajudar muito. Então, se você quer ou precisa fazer, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou SMS, eu vou falar lentamente. 996842357. 996842357 para a psicoterapia. E último, a questão do livro. Você pode comprar em todas as livrarias do Brasil. Meu livro foi publicado pela Madras, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Então, você vai encontrar em todo o Brasil e é muito interessante porque realmente a história que nunca foi contada sobre o passado da Terra é o trabalho da minha vida, 40 anos de pesquisa, 7 anos para fazer a primeira edição, depois 33 anos para fazer a segunda edição. Então, é um trabalho da minha vida, é um trabalho de 40 anos, sobre o passado da Terra, com dados surpreendentes, todos embasados em pesquisas avançadas e também em textos antigos. Então, tudo é muito embasado. Cada ponto que eu coloco, eu mostro o embasamento desse ponto, né? E descrevo o passado, falo no final sobre o presente e previsões para o futuro. Então, a história da Terra como nunca foi contada. Então, a origem da Terra, a história que nunca foi contada. E concluindo, né, o programa de hoje, estamos falando como se defender do bullying, né, como é chamado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, é chamado de bullying. Mas como se defender do bullying? Então, falei da criança, falei do adolescente, falei do adulto. Diz que em cada situação você precisa escolher a melhor estratégia. Por quê? Porque existem situações perigosas, situações que você pode ser mandado embora do trabalho. Então, você vai precisar pensar muito bem como lidar com
com essas situações, ou situações que você consegue, né, se colocando na situação, se defender do bullying da forma mais inteligente, com a melhor alternativa possível. Agora, isso não é importante só para a gente, quando a gente passa por isso, mas é importante para orientar os outros, especialmente crianças, especialmente adolescentes, ou um amigo seu que esteja passando por essa situação. Existem muitos e muitos vídeos na internet mostrando crianças passando por essa situação, adolescentes também, e de uma classe inteira, por exemplo, jogando papel, agredindo, chutando, batendo, coisas desse tipo, e a criança ficando desesperada, chorando num canto, sem saber o que fazer. Às vezes é um adolescente que, quando chega em casa, tem vergonha de dizer para os pais, porque acha que ele teria que se virar sozinho, e às vezes os pais respondem isso mesmo: ah, mas você não se vira sozinho, resolve você. E realmente, tanto na infância quanto na adolescência, é bom pensar junto com os pais, porque não é uma situação tão fácil. Porque, por exemplo, a criança ou o adolescente não entendem porque aquele grupo está fazendo isso com ela ou com ele, né? Então, não entendendo o que está acontecendo, a pessoa fica sem defesa. E às vezes isso acontece até com o adulto. Então o adulto entra num determinado ambiente, começa a sofrer vários tipos de agressão e não sabe por quê, mas por que estão me agredindo, por que estão me atacando tanto, o que está acontecendo, até entender às vezes demora um pouco. Então no primeiro momento entender o que está acontecendo, perceber todo o contexto e depois encontrar as melhores formas de lidar com a situação. Então seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta. E tem ocasiões que você realmente, que a pessoa que sofre o bullying vai ter que se posicionar de um modo diferente, em grande parte dessas situações. E tem situações, especialmente na infância ou adolescência, que vai precisar ter uma ajuda de um adulto na situação. Infelizmente, naquela escola de Suzano, parece que o rapaz sofria bullying, não tinha a orientação da mãe, a mãe, pelo que as reportagens trouxeram, era usuária de droga, não tinha orientações de outras formas, tinha um perfil já complicado, mas talvez se fosse melhor orientado, essa história trágica não teria acontecido, talvez, é uma possibilidade. Então o que eu diria para você é o seguinte, né? Nós temos como nos defender dessas situações e temos como ensinar as pessoas a se defenderem. E olha, sempre a psicoterapia pode ajudar bastante nesse sentido, né, de se defender do bullying e de outras situações nas quais somos atacados pelo grupo, atacados pelos outros, sofremos gozação, todo tipo de ataque verbal e às vezes até físico. Espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.